Salve, salve, nação. É oficial, a Arrascaeta está fora dos próximos 3 jogos do Flamengo, né? Então serão as 2 finais contra o Fluminense e contra o Alcas pela Libertadores, né? Então vai ser um desfalque gigantesco. Eu acho que o Arrascaeta já poderia ter sido afastado tempo atrás, mas eles decidiram afastar agora depois que o adutor dele praticamente deu problema, né, da coxa esquerda. Então aquilo, vai ser um desfalque gigantesco nessas 2 finais contra o Fluminense, mas algum momento ele tem que parar, né? Então aproveitar que tá no início de temporada, vamos dizer assim, início de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, dar uma parada para tentar recuperar ele, porque senão deixar mais para frente pode ser mais prejudicial ainda, né? Então vamos embora pro vídeo aqui e a notícia sobre o Arrascaeta, desfalque o Flamengo por 3 jogos, né? Então é isso aí, vai deixando seu like e a sua inscrição aí para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vamos embora para o vídeo. O like, tamo junto. Fisicamente. Informação passada agora pelo Pedro Henrique Torre que a Arrascaeta está fora dos próximos 3 jogos do Flamengo. Então. Perde as 2 finais e mais a estreia na Libertadores. Acho que é isso, é a semana que vem agora. Aí é que eu falo do planejamento errado. Você perde um jogador fundamental, porque ele é fundamental, por um erro de planejamento. Mas precisava nos outros jogos. Pô, mas nessa janela toda que teve, não dava para você abrir mão dele antes dessa fase final de campeonato, Carioca? Um campeonato que virou tão importante depois das derrotas que vieram dos outros títulos no começo da temporada? Não era para você ter tirado ele no começo e trabalhado fisicamente? Não, eu digo no começo também. Trabalhar fisicamente, porque ele não teve férias. Supercopa, tinha Mundial. Mas ele não teve férias, que nem todo mundo. Ele estava na Copa do Mundo. Ele não teve as férias que todo mundo teve. Ele já acabou a temporada passada abaixo, porque ele estava com problema no clube. Os jogos de antes foram menos importantes? Para hoje, sim. Não, do Mundial não podia tirar. Não do Mundial, mas e depois, professor? Do Mundial não podia tirar. Eu tiraria depois do Mundial. Já que está fora das finais do Carioca, podia ter ficado fora da semi. Não é? Não, e antes disso teve a Supercopa. Agora, e mesmo a Supercopa... A Recopa, né? É que a Recopa estava no embalo do Mundial, né? Se ele ficar fora da Recopa, ele tinha que jogar Mundial. Mas ele e já ele não precisa tinha de sequência física. fora, né? Eu acho que pelo menos, não é o ideal, mas pelo menos tomou-se uma decisão de quando ele vai ficar fora para se recuperar. É que agora estourou, né? Cortou na carne, né? Então. Cortou na final do Carioca e no começo da Libertadores. Acho que esse é o grande problema. Está visando sequência de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Pelo menos é uma decisão que já devia ter sido tomada há muito tempo. Muda alguma coisa na movimentação de Pedro e Gabigol, principalmente do Gabigol? Sem Arrascaeta, com Everton Ribeiro, talvez com a formação que você pensou e sugeriu ou não? Muda porque o Gabigol passa a ser ainda mais protagonista na criação. Sim. E ele já tem feito isso muito bem. Mas sem o Arrascaeta, que é o jogador que serve o Pedro, que se aproxima do Gabigol para dialogar, o Gabigol ganha uma importância ainda maior. O Gabigol tem sido cornetado por alguns por pecar nas finalizações, mas fazendo essa função mais coletiva, ajudando o time, ele tem sido fundamental e é um dos jogadores mais regulares do time. Então, eu acredito que essa ausência do Arrascaeta seja amortecida pelo fato de que o Gabigol tem assimilado bem essa função como um armador, como um 10. Não é a mesma coisa do Arrascaeta, assim como o Everton Ribeiro entrando exatamente no lugar do Arrasca, não vai fazer o mesmo. Matheus França, idem, porém, com o Gabigol no time, o Flamengo, de certa forma, tem um cara que cria chances, que tem capacidade de organizar e dar assistências e, de certa forma, não fica aquele vácuo como ficava antes, quando só tinha o Vitinho e o Gabigol era a referência. Ali saiu a Arrascaeta, ninguém criava. Hoje não acontece isso. O Flamengo tem alternativas e se conseguir dar essa encorpada no meio-campo, e eu acredito que encorpar precisa de um jogador mais jovem, na minha visão seria o Matheus França, aproveitando esse embalo dele, o bom momento, deu até uma volta por cima, né? Ele começa a temporada muito bem credenciado, de repente cai, passa a ter menos oportunidades, perde até espaço para o Matheus Gonçalves, mas agora deu a resposta, foi muito bem contra o Vasco e acredito que mereça a chance de continuar e dá para acomodar o Everton Ribeiro. Com esse problema na lateral direita, mantendo 3 zagueiros, eu vejo que é perfeitamente possível montar um Flamengo com meio de campo criativo,
que dê esse suporte para o Gabigol como cara da armação e, ao mesmo tempo, consiga suprir minimamente a ausência do Arrascaeta. Imagina que o Flamengo é um restaurante e na hora do almoço perdeu seu melhor garçom. O pessoal está chegando para comer aí e o Arrascaeta não veio. Os outros vão ter que se desdobrar. Inclusive do ponto de vista físico, como lembrou o Breler, né? A questão do volante, é o melhor volante fisicamente, é um Everton Ribeiro, eu acho que mais atento, além de todas as funções que a gente já falou que ele tem que cumprir, ele vai ter que também fazer um papel de Arrascaeta no sentido de servir principalmente o Gabigol e o Pedro. Os outros vão ter que ter essa consciência de que o melhor garçom faltou, o melhor garçom está doente. O pessoal está chegando para almoçar. Quem tiver com muita fome e quiser fazer o seu pedido, não pode ficar muito tempo perdendo tempo com... É isso. Quer fazer seu golzinho, já... É isso. Nós temos que cobrir. Nós temos que cobrir a ausência do cara. O cara não Chama tá lá aqui. o garçom. Alguém tem que fazer a dele. Ou dividir a tarefa ali. Vamos ver a nossa hashtag F360BR com as mensagens. Vivo, Natália Ferrão para o Ninho do Urubu. Everton Ribeiro falando ao vivo. Vamos lá. Uma grande partida. Everton, foi um período longo até, né, assim, jogos que vocês tiveram, talvez uma brecha aí que o Vitor não tinha conseguido, mais longa desde que ele chegou aqui para trabalhar com vocês. O que deu para aproveitar nesse período? Que tipo de evolução dá para esperar do Flamengo já nessa primeira partida da final? Pô, a gente treinou muito taticamente, né? Fizemos alguns acertos que ele achou que a gente tinha que fazer dentro de campo. Trabalhamos a parte do ataque, a nossa linha defensiva. Então, acredito que a gente está muito mais preparado do que quando a gente parou, jogamos as semifinais. E a gente, como eu falei, né, a gente espera poder botar em prática e conseguir fazer tudo que a gente treinou no jogo, que é o mais importante. Everton, esse ano começou de forma muito atropelada, né? O Flamengo não teve tanto tempo assim para se preparar, enfim, para as competições. Fisicamente o time vinha sendo até muito criticado por conta do desempenho. Essa parada foi fundamental? Você tem sentido diferença? Está se sentindo melhor preparado fisicamente para essa sequência de temporada agora? Acho que nunca é só fisicamente, né? Por mais que a gente tenha voltado e tido jogos importantes em sequência, a gente se preparou bem, só que eu falo que é sempre uma junção de tudo, o time se encontrando, isso faz a gente correr mais e às vezes dá mais brechas, né, para o adversário, e isso às vezes passa uma imagem que a gente está mal fisicamente, mas eu não acredito nisso. Desde o começo nos preparamos bem, agora estamos melhores, com certeza. Fizemos 10 dias de treinamento aí muito intensos, muito bem feitos, e como eu falei agora, é botar tudo em prática no jogo, que é o mais importante, que a gente possa fazer uma partida excelente e tentar nesse primeiro jogo logo a vitória. Chama atenção essa história porque tem incomodado muito internamente. A comissão técnica do Vitor Pereira está chateada com esses vazamentos frequentes. E aí a gente sempre pontua, né? Não há nenhum problema do jornalismo noticiar quando tem uma informação interna. É parte do trabalho de jornalistas apurar e tentar desvendar a escalação, tentar analisar o trabalho do técnico, antecipar essa formação. Isso é um trabalho jornalístico. Agora, quando internamente se passa a fazer isso com o intuito de prejudicar o clube, aí tem um problema sério. E aí o Flamengo deveria se debruçar sobre isso. Não é nem a questão de achar uma pessoa e crucificar, mas identificar erros nesse processo ou de contratação de profissionais, de fluxo interno de informação, como o Flamengo e o Departamento de Futebol podem blindar mais a comissão técnica do Vitor Pereira, porque isso não é normal. E aí a gente sempre fala, o maior adversário do Flamengo hoje não é o Fluminense, são os inimigos internos. Há muita gente dentro do Flamengo que joga contra, e muita gente até que tem interlocução com a diretoria, gente influente no clube. A gente já falou várias vezes, as disputas de bastidor, as disputas políticas, sempre houve, né, essa divisão que o Flamengo nunca conseguiu contornar, do grupo do BAP e o grupo do Marcos Braz, gente que fica um puxando a corda para o seu lado e deixa de pensar no Flamengo. Então, há sim um problema grave para um clube que se diz tão profissional, um clube que conseguiu evoluir tanto no aspecto de organização, no aspecto financeiro,
E ter esse tipo de problema que é mesquinho, é um problema de gente que joga contra o clube, é algo a se combater e o Flamengo precisa, de fato, dar uma atenção especial para isso. Porque imagina o trabalho do treinador, que é questionado, o cara está ali na berlinda, perdeu várias finais consecutivas, um início de trabalho complicado, e aí você vê jogo após jogo sua escalação sendo vazada. Gente dando informação para municiar o adversário. Como se trabalha? Como se evolui num cenário desse? Como se tem tranquilidade? Então a gente precisa olhar para o lado do Vitor Pereira também e falar, opa, tem gente ali que não quer que o trabalho do Vitor Pereira dê certo. E a gente sente isso nas redes sociais, de torcedores rubro-negros dizendo, pô, eu torço até para o Flamengo perder essa final aí, para o Vitor Pereira vazar logo, voltar o Jesus. É normal o torcedor... Jesus? Não, mas, pois é, ainda estão nessa página. Mas é normal o torcedor ter esse sentimento. Mas não é normal quem trabalha no clube, quem está ali para servir a instituição, ficar jogando com esse fogo amigo, jogando contra o trabalho de um treinador e de uma comissão técnica. E aí, se é para afetar a diretoria, se é para afetar o Marcos Braz, ou até mesmo diretamente o trabalho do Vitor Pereira, não interessa. A questão é, o Flamengo precisa sanar logo esse problema de vazamentos frequentes, porque, repito, não é normal. A gente sabe que trabalho de apuração, a gente sempre tenta ali se cercar de várias pontas e como é difícil obter informação sobre escalação, ainda mais agora, com treinos fechados, os clubes se fechando numa redoma, até compreensível de certo ponto, mas quando isso acontece com essa frequência, jogo após jogo, tem um problema grave para ser detectado e sanado. É chato, só para passar para a Nath, mais um último pitaco, é chato. Mas eu também não acho que o técnico tenha a bomba H, a solução que vai revolucionar o Flamengo. Eu não vejo nada. Eu acho que o mais grave... isso, influencia tanto no jogo? Não influencia, mas eu acho que... Uma surpresa tão grande assim nesse time do Flamengo que vai enganar e revolucionar a cabeça do Fernando Diniz? Influencia muito o ambiente. O ambiente, isso eu concordo. Isso aí joga ali uma bomba tóxica no ambiente. Se você sabe que tem um X9 no meio, um começa a desconfiar do outro, é ruim para o ambiente. Mas na prática, assim, não é nada. E não é só o Vitor Pereira, não. O Everton Ribeiro reconheceu isso. Ele disse, a gente não está perdendo por causa de X9, que está vazando escalação. Mas é chato. Ninguém gosta de ter o trabalho exposto dessa maneira. E se vaza escalação, daqui a pouco começa a vazar intriga de jogador, alguém que está insatisfeito. Então, e o Rogério Ceni não caiu por causa de um vazamento? Também. Então, o Rogério Ceni caiu por causa de um vazamento. Eu só sei que a polícia chegou no velório e o dedão do safado apontava para mim. Era cara. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Poucas vezes eu concordo com o Breyle, né? Poucas vezes. E o que ele disse aí, tem toda a razão. Óbvio que incomoda muito, atrapalha, né, o trabalho do Vitor Pereira e até o desenvolvimento dele, porque ele quer fazer uma coisa e ele já sabe que isso pode fugir dentro do clube, dentro da instituição, ir para fora e, querendo ou não, atrapalhar o que ele pensa de jogo, né, ali, óbvio, dentro de campo é outra história, mas durante o treinamento isso atrapalha muito o Vitor Pereira, o que ele pensa de futebol ali. Ah, vou implementar isso aqui, mas pode fugir a escalação principalmente, né? Contra o Fluminense, né? O Diniz, pela Taça Guanabara, o Diniz chegou em coletivo e falou: quem sabendo da escalação, eu estudei em cima disso, no segundo tempo acabei modificando, entendeu? Então aquilo atrapalha muito esse jovem, né? O Flamengo teria que tomar um jeito já, descobrir quem é e tentar eliminar. Óbvio, não consegue acabar com tudo, né? Sempre vai ter um ali, outro ali, mas tentar diminuir essas informações que vaza dentro do clube é uma coisa importante. Sobre a Arrascaeta, não tem muita coisa para falar sobre a Arrascaeta. É um jogador que não tem comparação no Flamengo, é titular absoluto quando tá muito bem fisicamente, e até mal também, né? É titular. E o Arrascaeta, 3 jogos, podendo ficar até mais, né? De acordo com o Pedro Henrique Torres, da ESPN, é um período bom, vamos dizer assim, de mais ou menos 15 dias, né? Mais esses 15 dias que ele tá, então vai ficar mais ou menos um mês aí parado. E é aquilo. Logo nas 2 finais contra o Fluminense, eu acho
que o Arrascaeta ele poderia ser afastado já um tempinho atrás, né? Mas não foi afastado. Mas decidir agora, depois que a bomba estourou, né? Agora é o adutor, junto com o pubis. Eu acho que talvez um ajuda o outro ali, né? Não sei muito sobre anatomia do corpo. Mas é aquilo, acho que chegou o momento do Arrascaeta ser afastado e cuidar, né? Para ver se ele consegue voltar 100%. Porque continuar assim não dá tratamento paliativo com a Arrascaeta. A injeção aqui, uma fisioterapia aqui para fazer o tratamento paliativo só para poder jogar. Como chega uma hora que o corpo cobra, né? O Arrascaeta tem 28 anos, se não me engano, né? E ele já tá assim, imagina quando ele chegar a 30, 31. Será que o corpo vai cobrar mais ainda dele, né? A gente sabe que depois dos 30 o corpo cobra mais ainda, né? Então aquilo. Na minha opinião, chegou o momento do Arrascaeta ser afastado. E esperamos que ele consiga retornar daqui a mais ou menos um mês, né? 15, 21 meses aí. Espero que ele retorne 100% para poder ajudar o Flamengo nessas competições importantes aí que o Flamengo tem pela frente, né? Copa do Brasil, Libertadores e o início do Brasileirão. Início, meio e reta final do Brasileirão, né? Então, é isso aí. Tamo junto. Deixa o seu like aí para ajudar. Eu quero saber a tua opinião. Quem você colocaria no lugar do Arrascaeta, né? Everton Ribeiro, na minha visão, acho que é o mais indicado para essa função, né? Por isso deu até entrevista coletiva e, na minha opinião, ele deve jogar assim. No lugar do Arrascaeta fazendo a mesma função ali no Tamo junto. Valeu, galera!